vocês se manifestam em caso sejam contrários, né? Então, ela vai falar assim primeiro. Vai ser a apresentação, ela vai falar, em discussão. Não havendo discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Beleza? Beleza. Eu, quando falo beleza, sala de aula, ninguém responde, eu fico com frio. Eu falei, ninguém entendeu nada. Muito bem. Então, vamos avançar? Beleza. Emílio. Bom, nós vamos fazer, então, o seguinte. Eu vou chamando, né? A gente vai falar só boa tarde aqui para o povo que nos acompanha, né? Então, agora estamos ao vivo, tá, gente? Muito bem. Iniciando aqui, então, o segundo dia do Parlamento Jovem, né? Eu convido para presidir essa sessão de hoje a Isabela Perroldi. Isso. A vice-presidente, Dani Oliveira. Não veio? Ah, ela não chegou, tá. Primeira secretário, Islaine. Aí, Islaine, você senta aqui desse lado. Tá? A segunda secretária, Nelma Karina. Isso. Karina? Hã? Ah, é Marina, que aqui parece, desculpa. Senta do lado de lá. Ok? Na hora que for, quem vai fazer a leitura, você já está com a... Tá, a presidente te chama. Tá bom? Muito bem. Agora é com você, hein? Vamos lá que eu te ajudo. Pode sentar. Ah, desculpa. Quem são os vereadores? Dirijam-se para essas cadeiras aqui, ó. Isso. Pode sentar. Cadê o seu roteirinho? Esse aqui. Eles deram o outro, mas o outro ainda está... Ó. E abre e fala. Está ligado? Está desligado. Se quer falar alguma coisa, perguntar se ele desliga. Tá? Então, ó. Cara aberta a sessão. Isso. Então, até aqui ela vai fazer a leitura. Aí... Eu falo até aqui. Até aqui ela vai fazer a leitura. Tá? Você vai fazer a chamada. E agora essa aqui. Eu não sei agora, deixa eu pegar, consultar universitários. Na verdade, não, cadê a Ana Paula? Isso. Eu misturei as duas listas. Ó. Você vai fazer a chamada. Esses aqui. E aí vai colocando os que estiverem ausentes, você faz um xizinho. Beleza? Vamos lá, gente? Muito bem.
Boa tarde. É uma satisfação receber a todos. Declaro aberta a sessão ordinária do Parlamento Jovem de São Carlos. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores e vereadoras. Maria Eduarda Martins. Aqui. Presente. Jéssica Vitória Almeida Batista. Presente. Islane Gonçalves Bispo. Ana Carolina Moreira. Presente. Iago Henrique Arqueiro. Presente. Gabriel Borges de Carvalho. Presente. João Gabriel Lopes Gianotto. Presente. Kevin Fernando Silva Santana. Presente. Nelma Marina Tomás Cardoso. Isabela Peronde de Moura. Presente. Vitor Hugo Giandoni Chaveiro. Presente. Camila Zucoloto. Sara Moraes Carvalho. Presente. Daline Lemos de Souza Almeida. Presente. Yara Alves do Santo. Presente. Vinícius Rodrigues de Tomás. Presente. Lucas Kerzi. Isabelle Petilli. Presente. Lorenzo Rodrigues Brabo. Presente. Temos nessa sessão 20 vereadores presentes e um ausente. Eu peço que a secretária faça a chamada dos assessores. William Henrique de Souza. Verônica Borges da Silva. Carolina Ventura de Oliveira. Leandra Camila da Fonseca. Bianca Souza Larezotti. Jeremias de Freitas Nascimento. Lígia Cristina Marques Movio. Luana Amanda Jerônimo. Fernanda Aparecida da Silva. Natan Gomes de Sena. Deise Souza de Lopes. Kathleen Cristina Camargo. Daniela Maria Colucci. Temos 19 assessores presentes e um ausente. Sob a proteção de Deus, havendo número regimental, contém quantos vereadores? 19 vereadores, declaro aberta a presente sessão ordinária. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Em pé cantaremos e ouviremos o hino nacional e o hino de São Carlos.
anseiam mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro dos lendas estrelado. Bendito verde louro desta frábula, paz no futuro e glória no passado. Nas sedes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Cidade, sorriso de São Paulo, Esmeralda querida, catedral onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Estendida em outeiros altivos, coros cantes ao brilho do sol. És ao tempo, presépio e palácio, onde mora da graça ao crisol. Se o Gregório murmura em surdina uma prece mimosa a teus pés, lá bem alto as escolas derramam como bênçãos de Deus e revés. Cidade, sorriso de São Paulo, Esmeralda querida, catedral onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Se o excelso jesuíno és a glória, do botelho a maior emoção, tu acolhes aos dois no aconchego do teu grande e fiel coração, e caminha soberba e pujante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, o de amar e servir o Brasil. Solicito a vereadora Maria Eduarda Martins que faça a leitura da Bíblia. Primeiramente, quero falar boa tarde a todos. E estarei lendo em Êxodo, capítulo 20, do 1º ao 17. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu,
o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome dele em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que nela há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Só um esclarecimento aqui. Agora, numa sessão ordinária normal, nós faríamos a leitura das pessoas que faleceram na semana, tá? E faríamos 1 minuto de silêncio pelos falecidos da cidade na semana. Isso nós não temos agora, tá? Porque a leitura da semana dos falecidos já foi feita, na terça-feira, e hoje nós não teríamos. Então, mas na sessão da Câmara normal, nós teríamos a leitura dos nomes dos munícipes que faleceram ao longo da semana. Um outro esclarecimento, o próximo momento da sessão seria a votação dos requerimentos, indicações e moções, né? Então, cada vereador ele pode fazer requerimento, requerendo informações para a prefeitura, pode fazer indicação, indicando alguma coisa à prefeitura para fazer, não necessariamente a prefeitura vai fazer, porque o vereador indicou, e moção de congratulação, de apelo e de repúdio. Então, você pode fazer, congratula alguém da cidade por algum feito, né? Ou uma moção de apelo a alguma situação, né? E a de repúdio também. E aí tanto os requerimentos como as indicações e as moções passa pela aprovação do plenário. O vereador com antecedência, ele pode pedir o destaque. Para qual que é o destaque? Para discutir algum tipo dessas solicitações. Então, o vereador quer discutir o requerimento de um outro vereador antes dele ser aprovado. Isso é possível, tá? Então, esse momento nós não temos aqui, porque não existiu essa dinâmica de se fazer os requerimentos. Beleza? Uma outra situação, depois dos requerimentos, nós entraríamos no expediente onde, por ordem, tem 1h30 no dia, onde tem uma ordem por ordem alfabética, e essa ordem alfabética vai girando ao longo da legislatura, e cada vereador poderia subir na tribuna, num prazo de 1h30, no máximo 10 minutos, para falar o que quiser. Então, nem sempre o vereador fala todas as sessões. E isso é por quê? Porque passa 1h30, digamos assim, se não houvesse nenhuma interrupção, em 1h30, daria para, vamos lá, 9, obrigado, Emílio. Dá para se falar 9 vereadores, né? Então, somos em 21, então, em média, uma sessão sim, uma sessão não, porque alguns vereadores optam por não falar, então é mais ou menos a média entre uma sessão e outra, o vereador fala em uma e na outra não. Beleza? Então, esse seria o rito seguinte, né? Após a fala dos vereadores, entra a votação dos projetos, que é o que nós vamos fazer aqui.
Não necessariamente os projetos têm que entrar em discussão. Que nem um exemplo, o autor do projeto, se ele não quiser falar nada, ele não precisa falar nada. Ele põe em votação, os vereadores recebem os projetos em pauta com antecedência, né? E, quando entra de urgência, é necessário 14 assinaturas, que são 2/3 da casa, para entrar de urgência. Então, o rito normal é que os vereadores já têm conhecimento do que vai ser votado. Então, você vai ver que, às vezes, tem 10, 12 projetos e nem todos são discutidos. Né? Então, é a opção do vereador fazer a discussão ou não. Como hoje é um momento pedagógico, você só conhece o seu projeto, então o que vocês vão fazer? Conforme a ordem da presidente, vocês ocupam a tribuna por 3 minutos e faz a apresentação do projeto. Após a apresentação do projeto, a gente faz a votação do projeto. E assim até esgotarmos todos os projetos. Beleza? Alguma dúvida? Pode perguntar. Tranquilo? Muito bem. Então, aqui a gente vai tentando criar o que for diferente hoje. Eu pego e falo para você, isso normalmente não acontece dessa forma, mas o rito é dessa maneira. Beleza? Está todo mundo pronto? Quem está nervoso? Não, tudo bem. Microfone é assim, a primeira vez você tem medo, a segunda você pega gosto. Isso aconteceu comigo, tá? Na quarta e quinta vez você não devolve mais o microfone. Né? Você vê o presidente fica batendo aqui, não, para concluir demora mais 3, 4 minutos. Né? Mas isso vocês pegam com a prática. Beleza? Vamos lá? Muito bem. Gente, pode ser que não esteja na ordem, ela vai ler na ordem que está aqui, tá? Então, ela vai vai chamar aqui, por exemplo, projeto, nós só temos que, como mudou, vou roubar aqui, tá, secretária? Dá licença. Né? Cadê? Desculpa, dado da escola, dado do vereador. Aqui, que nem... Ela vai falar o nome do vereador aqui, qualquer coisa, se teve mudança, a gente tem a ficha primeira, tá? Ela vai fazer a leitura da emenda, chama o vereador, tá? E aí o vereador tem 3 minutos. Beleza? Muito bem. Passaremos agora ao grande expediente destinado à fala dos vereadores. 3 minutos cada vereador. Vitor Hugo. Ementa. Determina a criação de um projeto em que o cidadão, ao descartar seus objetos inservíveis, nos recompondo da sociedade, receberia um ticket que reverteria em descontos no IPTU no próximo ano. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por estar aqui, a presença de todos, e lhes desejar uma boa tarde. Bem, meu nome é Vitor, e antes de falar da proposta, eu gostaria de falar do problema. O problema é que, há muito tempo, a gente vem sofrendo com a poluição do meio ambiente. E um dos maiores poluidores é os objetos inservíveis. O que são eles? Os objetos inservíveis, eles são objetos que não servem mais, que não são utilizados na sua própria característica. Por exemplo, o pneu. O pneu ele é usado no carro, porém, quando ele se torna inservível, ele para de ser usado nisso e é descartado. A maioria das vezes, descartado de forma ilegal.
O que acontece é que com isso vem muitos problemas, sejam eles de saneamento básico e entre outros. Bem, a solução para isso era a criação de um ticket, onde com o descarte desse objeto, você receberia pontos, isso depositado no ecoponto da cidade, você receberia pontos e com essa pontuação você iria até a prefeitura e teria uma redução no imposto predial e territorial urbano, que é o IPTU do próximo ano. Assim, a longo prazo, diminuindo a poluição nos córregos, mares e etc., porque querendo ou não, pega, vamos falar mundialmente, esses objetos, certo? E ajudando assim o meio ambiente e as condições de vida. Só. Pode desligar. Em discussão. Não havendo ninguém, votação. Os favoráveis permaneçam como estão e manifestem os contrários. Aprovado por unanimidade. Vereadora Daline. Reflorestamento e preservação da área verde da cidade de São Carlos. Primeiramente, boa tarde. O que é o nosso projeto? O nosso projeto tem como objetivo preservar e o reflorestamento das áreas específicas da cidade. Ou seja, andando pela cidade, todos nós podemos ver que há muito desmatamento, áreas que estão totalmente devastadas, com muito entulhos, lixos, e a gente queremos pegar e mudar essa situação, tanto pelo meio ambiente, tanto para melhora para todos. Ou seja, o que nós propomos para vocês? Todos os cidadãos da cidade plantar uma árvore nesses lugares. Claro, teria a limpeza lá para ser plantadas. E com essa plantação de árvores, teria também os descontos em algumas dívidas. E quem não fizesse isso, teria, ou colocasse fogo, ou arrancasse uma árvore, teria uma... Ai, meu Deus, estou nervosa. Teria uma multa razoável, claro. E é isso. E também fazer o tombamento das árvores que são mais antigas na cidade. Como muitos viram que aconteceu no Mercadão, eles arrancaram muitas árvores. E isso não é muito bom para a cidade. Então, a gente queria preservar essas árvores e cuidar mais do nosso meio ambiente. E é isso. Em discussão. Só uma dúvida. A manifestação, ela pode se dar como? Eu aperto o microfone e falo, eu levanto a minha mão? Você faz o seguinte, quando ela falar em discussão, você levanta a mão, se inscreve, e aí você vai ter 1 minuto para discutir o projeto que você deseja. Beleza. Beleza? E quando você for fazer algum questionamento da mesa, você fala assim, questão de ordem. Opa. Tá bom? Obrigado. É só para a gente ficar dentro da dinâmica. Tá? Então você fala, ó, questão de ordem. Aí você fala a sua questão de ordem. Beleza? Beleza. Muito bem. Viver e aprender, né? Vem cá quebrar o protocolo um pouquinho. Nós temos aqui na casa o vereador Rosilei Françoso, né? Que também é vereador da casa. Então, quando algum vereador pôr a cabecinha ali, a gente fala aqui dele, né? Então, ele está aqui também prestigiando a gente um pouquinho, né? E
é um dos meus companheiros aqui na casa, né, Rosilei? Muito bem. Fala um aí só para o povo. Oi, pessoal. Muito boa tarde a todos. E parabéns aí, Gustavo, por mais uma edição, né, do Parlamento Jovem. Obrigado. Muito bem. Não vi, desculpa. Temos ali também o Edson Ferreira. Fique em pé aí, Edson, para o povo ver você. Isso. Ele pôs a cabeça na porta errada. Isso. Desculpa. Então também temos aí o vereador Edson Ferreira ali. Ok? Vereadora. Em discussão. Não havendo discussão, em votação. Os favoráveis mantêm como estão e manifestem os contrários. Aprovado por unanimidade. Vereadora Sara. Descarte adequado de remédios vencidos. Olá, boa tarde. O meu projeto consiste em arrecadar os remédios vencidos, que não são muito valorizados ultimamente, porque eles podem ser recolhidos e ter o devido descarte, que é a incineração, e eles fazem muito mal para o meio ambiente e... Ai, desculpa. Onde eu estava? Só. Não vou mais. Em discussão. Em votação. Alguém quer discutir? Pode falar? Por questão de ordem. Você vai fazer uma questão de ordem ou vai discutir o projeto? Ah, então é ali, sim. A incineração de alguns produtos químicos emite uma grande quantidade de gás carbônico. E isso é prejudicial ao meio ambiente. Então, eu estou querendo discutir qual método de incineração seria feito, porque se isso for incinerado ao meio ambiente, prejudicaria sim o meio ambiente e não ajudaria ele. Mais alguém para discutir? Não havendo mais nenhuma discussão, vamos à votação. Os favoráveis mantêm como estão e manifestem os contrários. Eu sou contra. 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 Dezesseis favoráveis e 3 contra.
Aprovado pela maioria. Vereador William Henrique de Souza. Dispõe sobre a proibição de queimas nos quintais, terrenos baldios e vias públicas, localizadas no distrito de Santa Eudóxia. Primeiramente, boa tarde à presidente da mesa e demais autoridades. Como ela disse, o projeto inibe queimadas. A gente tem um sério problema com queimadas, tanto na minha cidade, que é o distrito de São Carlos, devido a problemas que pessoas têm com respiração. E isso acaba afetando de uma certa forma, tanto gerando gasto para os corpos que vão se dirigir à ocorrência e para as unidades da UBS, Unidade de Saúde Básica. E pesquisas feitas pela gente na escola mostram que a maioria tem problemas respiratórios na escola e na família. E só no meu distrito são 70% do distrito com problema. Isso daí gera um gasto um pouquinho maior, porque se a gente para pensar, é remédio, é cilindros de ar comprimido, para inalação, deslocamento de corpo de bombeiros e polícia para inibir, a segurança, que dependendo do incêndio pode ocorrer um certo risco à saúde, o risco de vida. E se for para a gente pensar bem, a inibição gera uma multa. No meu caso, do projeto meu e da Eduarda, isso daí vai gerar uma multa de cerca de R$300. Então, é uma forma de inibir, e se for pego, a gente consegue um lucro, multando mesmo, e ele vai se responsabilizar pelo dano. Por exemplo, eu fiz um incêndio. Eu vou pagar pelo dano que eu cometi ao lado e pelo dano de saúde que eu cometi aos outros. Isso gera uma forma de economia também, porque eu vou estar incentivando a ninguém cometer esse tipo de incêndio. Então, é uma coisa aí a ser pensada. A gente inibir uma queimada, a gente economiza, tanto na saúde como na segurança, e acaba tendo um pouco mais, aí, se for ver, para investir em alguma coisa que se refere à saúde também. Em discussão. Em votação. Os favoráveis se mantêm como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vereador Vinícius. De qual escola seria? Jesuíno de Arruda. Institui a Semana das Profissões no município de São Carlos e dá outras providências. Bom, eu criei esse projeto baseado que a maioria das pessoas da nossa cidade chegam no 3º ano sem saber o que querem fazer da vida. Então, eu coloquei aqui na justificativa 46% dos alunos que sabem o que querem fazer, muitas vezes não sabem do que se trata a profissão. Então,
o projeto de lei é para criar uma espécie de feira de profissões durante a semana para as pessoas se informarem sobre a profissão. Em discussão. Em votação. Os favoráveis se mantêm como estão. Me manifestem os contrários. Aprovado por unanimidade. Vereadora Isabelle. Escola seria. Álvaro Guião. Determina a política de incentivos fiscais aos proprietários de imóveis e comerciantes da região central do município que construírem cisternas que auxiliem na captação e reaproveitamento da água nessa região da cidade. Boa tarde a todos. Meu projeto ele visa criar cisternas para diminuição das enchentes aqui em São Carlos por causa da poluição, que visa como as águas de esgoto estão sendo escoadas muito rapidamente, a água do esgoto entra em contato com o chão, perde todo o potencial e provoca grandes estragos e prejuízos ao município e ao comércio local. Em discussão. Em votação. Os favoráveis mantêm como estão. Manifestem os contrários. Aprovado por unanimidade. Vereador Lucas Álvaro Guião. Determina a organização de um posto para atendimento aos trabalhadores e estudantes secundaristas nas bibliotecas públicas do município de São Carlos. Boa tarde a todos. E esse projeto se iniciaria depois da data de que a lei entrará em vigor, e ele seria um projeto que ajudaria as pessoas, os trabalhadores e os estudantes a procurar cursos preparatórios e vagas de emprego estabelecidas na Biblioteca Municipal de todo o Estado de São Paulo. Em discussão. Em votação. Os favoráveis mantêm como estão, manifestando os contrários. Aprovado por unanimidade.
Vereador Lorenzo Álvaro Guião. Determina a organização de um calendário anual de visitação aos patrimônios históricos públicos de São Carlos, incentivando e sensibilizando os jovens estudantes na cultura do zelo e bem-cuidar. Boa tarde a todos. Esse projeto é sobre um calendário de dias possíveis para o agendamento de visitas aos patrimônios históricos da cidade de São Carlos. O projeto faria um acordo com a Secretaria Municipal da Educação, Coordenadoria de Artes e Cultura e a Fundação Pro Memória de São Carlos, estabelecendo um calendário de um comum acordo entre as partes envolvidas. O projeto tem como incentivar o zelo e o bem-cuidar dos patrimônios e também aprender sobre eles. Em discussão. Em votação. Os favoráveis mantêm como estão, manifestando os contrários. Aprovado por unanimidade. Vereador Iago Atília. Amenta. Programa Paz e Harmonia nas escolas de São Carlos. Amenta. Cria o prêmio Aluno Mais nas escolas de São Carlos. Então, estou aqui para falar sobre o projeto Aluno Mais, que seria um incentivo aos alunos a estudarem, terem um objetivo de vida. E esse projeto, ele busca estimular os alunos a potencializar os estudos, ver novos horizontes, buscar um objetivo, um foco a estudar, né? O aluno que se dedicar na sua sala, se mostrar que está dedicado a estudar, ele receberá um honra ao mérito, um prêmio honra ao mérito. Ele terá que ter acima de 7 em todas as disciplinas. Esse projeto será no quinto ano, no 9º ano e no 3º colegial. O aluno que ficar em 2º e o que ficar em 3º receberá o prêmio de participação de honra ao mérito. Quando o aluno receber, deverá ser entregue à Câmara Municipal de São Carlos, pela participação do Poder Legislativo e Executivo do município, para homenagear os alunos. E na Câmara Municipal, o aluno receberá o prêmio vencedor do prêmio Aluno Mais. A sessão será executada com o hino nacional do Estado, de São Paulo, o hino nacional e do município de São Carlos. E terá a exposição das bandeiras. E a justificativa é que os alunos receberão uma meta, os que querem vencer na Copa, automobilismo e no vestibular. Isso será meio que uma motivação a eles estudarem. É isso. Em discussão. Em votação. Os favoráveis mantêm-se como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado por
Unanimidade. Só um minutinho. Vamos. O do Atília, o João Gabriel, é o projeto Institui a Olimpíadas Municipal de Conhecimento? É isso? E já aproveitando a interrupção, assim, o do Gabriel Borges é o da Paz e Harmonia. É isso? Obrigado. Vereador João Gabriel. Amenta. Institui a Olimpíada Municipal do Conhecimento nas escolas de São Carlos. Boa tarde, senhores e senhoras, autoridades aqui presentes. Todos nós estamos um pouco nervosos, né? Primeira experiência e tal. Mas hoje eu vim falar para vocês sobre o nosso projeto de lei. O nosso projeto de lei, ele institui a Olimpíada Municipal do Conhecimento nas escolas de São Carlos. Só o ensino médio? Não. Educação básica, ensino fundamental, ciclo 2, ensino médio e EJA. Por quem será elaborado o projeto? Pela Secretaria Municipal de Educação. E esse projeto, ele tem caráter educativo que visa estimular os alunos e professores da educação básica das escolas de São Carlos a construírem conhecimentos e refletirem sobre o mundo globalizado que vivemos hoje. Hoje, muitas vezes, e conto agora uma experiência minha, muitas vezes nós não sabemos o que acontece em torno da escola, o que acontece no mundo globalizado que vivemos hoje. Por exemplo, a minha professora perguntou para os alunos da minha classe: quantos aqui sabem o que significa e o que é Enem? Sabem quantos levantaram a mão? 6 pessoas. Muitas vezes nós estamos concentrados somente no currículo escolar, naquilo que a Secretaria de Educação passa para a gente, e a gente não foca naquilo que é importante, sair da escola como um cidadão digno e humano, sabendo o que está acontecendo em volta e ir para o mundo, né, entre aspas, ir para o mundo sabendo o que nós vamos enfrentar e o que acontece, para nos tornarmos e exercermos a nossa cidadania. Esse projeto também visa valorizar o trabalho pedagógico nas escolas, aproximando a comunidade da escola para numa parceria que possa atingir os objetivos e inserir, como eu disse, o educando na sociedade de forma digna e humana. Visto o exposto, contamos com o apoio dos nobres pares nessa nobre iniciativa. Muito obrigado. Em discussão. Em votação. Os favoráveis se mantêm como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado por unanimidade. Vereador Gabriel Borges. Ementa. Programa Paz e Harmonia nas escolas de São Carlos. Boa tarde a todos. O nosso projeto visa quebrar as intrigas e brigas na escola. Quantas vezes alunos já tiveram uma discussão na escola, esse problema não foi resolvido dentro da escola, e quando chegar do lado de fora, ocorreu uma briga, onde teve que chamar a polícia, às vezes saiu na mídia, então isso é um problema em todas as escolas. Esse nosso projeto cria um novo conselho, um conselho onde será constituído por pais, professores, diretores e algumas pessoas da comunidade e até algumas autoridades. Como podemos ver, não na cidade só de São Carlos, em São Paulo todo, ocorrem muitas brigas, não só brigas, violências verbais, morais e psicológicas. Eu acho que isso pode ser evitado. Acho que um conselho conseguiria combater tudo isso e diminuir bastantes, por exemplo, depressão, homicídios, e isso conseguiria diminuir e reprimir muita violência. O nosso principal objetivo não é acabar totalmente com isso. Como sabemos, todos os problemas não são facilmente acabados, mas sim diminuir o grande acesso à violência que está sendo difícil combater nas escolas. Em discussão.
Eu queria perguntar qual que é a diferença disso ao conselho escolar das escolas. Só uma intervenção. Na verdade, lógico que você pode responder, tá? Na sessão da Câmara não acontece, por exemplo, o que acontece é o seguinte, o vereador pede questão de ordem, só me esclarece isso. E aí, não, mas tudo bem, é só para a gente ter, porque quando você pede a discussão, o seu entendimento é contra ou a favor, né? Normalmente, quando o vereador já está na tribuna, e podemos fazer dessa forma aqui, você faz, quem tem alguma pergunta, já faz a pergunta de onde está. Tá? Porque aí, senão ele vai ter que voltar aqui, responder. Então, mas tranquilo. Responde da mesa mesmo, tá bom? Muitas vezes o conselho tutelar não é acionado por conta dos diretores, professores que resolver aquele problema na escola. E esse conselho também interviria no problema de pequenas brigas. Às vezes, pequenas brigas, ofensas, não são levadas ao conselho. Então, isso seria uma ajuda a mais, até mesmo para o conselho tutelar. Em votação. Os favoráveis se mantêm como estão, manifestando-se os contrários. Contra. Aprovado. 17 favoráveis e 1 contra. Aprovado pela maioria. Vereadora Iara. Institui a obrigatoriedade de práticas inclusivas e de socialização a pessoas com deficiência no âmbito do município de São Carlos, São Paulo, e das outras providências. Bem, o tema principal do meu projeto é sobre a defesa das pessoas com deficiência. E a gente visou mais a parte das pessoas que têm deficiência auditiva. Pesquisas que eu e a minha assessora fizemos fala que 4 em 10 pessoas sofrem com problemas. As pessoas com deficiência sofrem problemas de inclusão. 57% dessas pessoas sofrem bullying, 12% sofrem problemas no trabalho para serem promovidos e 9% sofrem isolamento social. E a gente, visando esse problema, porque uma experiência minha, eu fui no UPA, e uma pessoa que, com deficiência auditiva não foi atendida corretamente porque ninguém sabia conversar com ela. E eu achei isso cúmulo, pois eu acredito ser obrigatório. Então, a gente pôs o primeiro passo da nossa lei é tornar o Libras obrigatório nas escolas municipais, com pessoas capacitadas para ensinar todas as crianças, todos os jovens, a lidar com pessoas diferentes, pois não devemos diferenciar, muito menos isolar pessoas por elas não terem a mesma capacidade que nós, auditiva, porque capacidade em geral todo mundo tem. E o segundo ponto do nosso projeto é desenvolver coisas nas escolas, visando isso de acolher as pessoas, vendo que ninguém é diferente de ninguém e que temos que ter a inclusão social, pois é um negócio que, em pleno século XXI, a gente sofre com isso. Em discussão.
A pergunta aqui, minha e da minha companheira aqui do Álvaro Guião, a gente queria saber como seria implementada essa aula de Libras nas escolas. Bem, seria dado como uma nova disciplina, talvez, se necessário, diminuir 5 minutos de cada uma e pôr como uma nova disciplina nas escolas municipais, pois como o inglês e o português seria uma língua obrigatória. Então, seria como no próximo ano, que vai ser ano que vem, em 2020, vai entrar mais uma aula lá no currículo escolar. Então, seria como um curso dessa 7ª aula extracurricular? Seria mais uma aula. Eu não consideraria um curso, pois não é um negócio à parte. Seria uma disciplina, seria uma parte da escola, não seria uma coisa ali do lado, entendeu? Em votação. Os favoráveis mantêm-se como estão, manifestando os contrários. Um voto contra, 17 a favor. Aprovado pela maioria. Vereadora Camila. Questão de ordem. Eu tenho uma pergunta. Todas as propostas a gente vai poder ver depois? Ah, tá. É porque está difícil de lembrar todas. Obrigado. Arlindo. Vereadora Jéssica. Ementa. Implantação de um centro de apoio e incentivo ao pequeno produtor rural no distrito de Água Vermelha, com base nos princípios da sustentabilidade. Boa tarde a todos. Então, como ela disse, o nosso projeto é implantar um centro de apoio para pequeno produtor no distrito de Água Vermelha. Então, o nosso foco principal é fazer alimentos saudáveis. Na verdade, o nosso foco principal é sustentabilidade. Buscar o equilíbrio de produção e conservação do meio ambiente. E com o centro de apoio que teria no nosso distrito, seria oferecer cursos visando a capacitação do manejo da agropecuária sustentável. E, com isso, se acaso acontecer, oferecer suporte técnico à gestão do negócio. Tipo, como eu posso dizer? Se o produtor quiser ter algum comércio, ele pode exercer. E é basicamente isso o nosso projeto. Obrigada. Em discussão. Em votação. Os favoráveis mantêm-se como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado por unanimidade. Vereadora Islaine. Dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes explicativos sobre os direitos do consumidor em estabelecimentos comerciais e sites de venda. Boa tarde a todos. Eu peço desculpa por qualquer erro, pelo nervosismo. O meu projeto é que seja obrigatório um cartaz com umas 10 leis básicas do consumidor. Porque é muito comum a gente ir comprar um produto
e às vezes a gente ser enganado, a gente não ter o conhecimento para se defender de alguma extorsão que o vendedor possa fazer. É isso. Em discussão. Em votação. Os favoráveis mantêm-se como estão, manifestando o contrário. Sou contra. 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 Quinze favoráveis e 3 contrários. Aprovado pela maioria. Vereadora Ana Carolina Moreira. Acrescenta e altera o decreto 216 de 2009 sobre o plano de arborização urbana em consonância à qualidade de vida no município de São Carlos e dá outras providências. Boa tarde a todos. O nosso projeto é basicamente de, a cada 10% de nascidos vivos é plantada uma árvore. Então, a gente iria saber a quantidade de árvores plantadas por ano. A gente multiplicaria a quantidade de nascidos vivos, multiplicaria por 10%, e o resultado que desse a gente dividiria por 100%. Então, estimulando, basicamente, 323 árvores por ano. Nesse intuito, o projeto tem como iniciativa considerar a taxa de natalidade com a reposição de árvores e com o plano de arborização urbana. Em discussão. Em votação. Os favoráveis mantêm-se como estão, manifestando-se os contrários. Sou contra. Um contra, 17 a favor. Só uma intervenção de novo. Existe uma coisa que é lei, outra coisa que é decreto. Tá? Eu não conheço o decreto que você mencionou, mas é por uma questão de orientação de todos. Aqui nós estamos fazendo um momento educativo, pedagógico. Um decreto municipal, quem faz o decreto municipal é o prefeito da cidade. Quem muda o decreto é o prefeito. O vereador faz a lei que pode impedir algum decreto. Que nem no caso, não estou falando que existe um erro no seu projeto. O que acontece? Você não modifica o decreto. Você cria uma lei que pode ampliar ou não a manifestação de um decreto do prefeito. Tá? É como você falou, modifica o decreto, aí é só para dar essa correção rápida, só para vocês entenderem. O prefeito, como que funciona o decreto? Existe uma lei, e onde na lei tem alguns momentos, está lá, a prefeitura municipal regulará por decreto tal situação. Então, aí ele tem autorização legislativa para criar norma, o prefeito. Apesar de ser um órgão executivo, ele pode criar algumas regras por decreto, sem passar pela Câmara, quando a Câmara autoriza que o decreto possa ser feito. Né? Então, basicamente, é isso. Então, uma lei não alteraria o decreto. A lei proibiria o prefeito em fazer alguma coisa, de alguma natureza dessa forma. Beleza? Muito bem. Vereador Kevin. Com este projeto de lei, o referido autor busca determinar o limite de dias em um abrigo público aos moradores de rua. Boa tarde a todos. Bom, meu projeto de lei foi criado para melhorar as condições de vida dos moradores de rua. Uma inclusão social, capacitá-los para o mercado de trabalho com todo tipo de acompanhamento profissional. Preparar os albergues para que possam
abrigá-los com conforto. Todo tipo de material de sobrevivência para mantê-los será por meio de arrecadações em instituições educacionais. O hóspede terá que ajudar na manutenção do lugar onde está alojado. Se caso ele quiser estar dentro desse projeto, poderia passar a morar no local até voltar ao mercado de trabalho, caso ele comprove sua moradia na rua, pelo posto de atendimento ao trabalhador, conseguindo uma carteirinha. Esse projeto terá a parceria com a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social, o PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, institutos educacionais. Esse projeto, a minha justificativa para esse projeto é: o número de moradores de rua tem aumentado expressivamente em nossa cidade. Isso significa que o quadro de desemprego também está elevando, contudo, o mercado de trabalho em nossa cidade está cada vez mais exigente, quanto a formações de profissionais que requer capacitação de mão de obra para exercer determinadas funções. Olhando para a realidade da cidade com um grande número de desempregados, é possível observar a necessidade da criação de um projeto de lei que reduza o número de moradores de ruas, encaminhando-os para o mercado de trabalho em especial, contribuindo para a capacitação da mão de obra. Em conversa com os munícipes, pode-se observar que é frequente o temor em encontrá-los na rua e nos semáforos, pois nem todos estão bem intencionados. Além disso, os moradores de ruas invadem imóveis comerciais em busca de refúgios abrigáveis. Dessa forma, proprietários são obrigados a contratar vigilantes, o que eleva o custo de bens e serviços oferecidos. Com essa mobilização, a população de moradores de rua deve entender quais são os recursos e serviços disponíveis na cidade que podem ajudá-los. Nesse sentido, as autoridades responsáveis devem mostrar como a comunidade pode ajudar essa população e estar mais presente. Uma forma de mostrar a esses moradores de rua que eles são capazes e oferecendo subsídios para que eles retornem suas vidas funcionais, para que se sintem úteis à sociedade que eles pertencem. O apoio dessas pessoas a partir dos albergues pode ser uma grande alternativa para a melhoria de qualidade de vida a todos. Diante do exposto, contamos com o apoio de nobres pares nesta iniciativa para melhorar a vida dessas pessoas em condições de extrema vulnerabilidade. Obrigado. Em discussão. Em votação. Os favoráveis mantêm-se como estão, manifestando os contrários. Aprovado por unanimidade. Vereadora Nelma. Institui a obrigatoriedade de formação em primeiros socorros de 1/3 dos servidores das escolas públicas de São Carlos. Boa tarde a todos. Então, como a nossa presidente disse, o projeto de lei institui a obrigatoriedade de formação de primeiros socorros a 1/3 dos servidores nas escolas públicas de São Carlos, ou seja, a equipe gestora, os professores e os funcionários total da escola. E o porquê desse projeto? Coincidentemente, quando nós fomos solicitados a fazer esse projeto, aconteceu de uma colega nossa passar mal na escola. E aquele desespero, ficamos sem saber o que fazer no caso. Então, foi vista a necessidade de profissionais capacitados para socorrer, para não ter danos maiores, né, com essas ocasiões. Então, foi criada a lei que institui a formação de primeiros socorros, não só nas escolas estaduais, mas também municipais, para formar o servidor apto para evitar maiores danos das vítimas e possíveis acidentes, até a chegada do atendimento especializado. E qual seria o atendimento especializado? Do SAMU e Corpo de Bombeiros. E não teria custo, pois o SAMU e o Corpo de Bombeiros já são ligados à Prefeitura. A Prefeitura já arca com as despesas, como combustível e
manutenção das viaturas. E já tem profissionais já capacitados para poder ir até nossas escolas e ensinar os profissionais que estão lá. E para promover o sucesso, eles vão lá para promover a formação contínua do treinamento. Para que não caia no esquecimento, será dado treinamento 2 vezes, no mínimo, ao ano. Uma no primeiro semestre e outra no segundo. E sempre atualizando, né, porque na área da saúde, cada dia mais tem alguma coisa nova. E sempre atualizando os profissionais como trabalhar com certos tipos de coisa. E é só isso. Obrigada. Em discussão. Em votação. Os favoráveis mantêm-se como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que ocupe a presidência. Vereadora Isabela. Dispõe sobre o serviço de descarte de medicamento que, desde 2010, é estudada e não colocada em vigor. Boa tarde. O nosso projeto é sobre o serviço de descarte de medicamentos. E a proposta, né, no caso, seria que houvesse uma fiscalização e que eles colocassem em vigor, fizesse valer uma lei que eles já estudam faz muito tempo, só que eles não ainda colocaram, não fizeram valer ainda. Então, alguns municípios, existem lugares que fazem esse recolhimento do remédio, porém, não é obrigatório, então não são todos os municípios que têm. Então, a proposta é essa. Essa proposta de lei tem por objetivo o descarte de medicamentos feito incorretamente pela população, e assim podendo causar danos ao meio ambiente ou causar problemas para a saúde da população. Constitui que deve existir órgãos públicos que, de maneira correta, façam esse descarte, evitando a poluição ambiental. Ou seja, existe uma lei que é estudada, porém não foi colocada em vigor. Então, a proposta é que seja feita a fiscalização para que, de maneira correta, haja esse descarte sem contaminar o solo, sem contaminar a água e sem contaminar a saúde da população. Os medicamentos vencidos, eles são considerados lixos hospitalar, ou seja, se a gente descartar ele de maneira correta, ele vai poluir o solo ou poluir a saúde das pessoas que estão ali próximos. Então, deveria existir algum órgão que fiscalizasse essa lei. E a gente pede, então, a nossa proposta é que haja fiscalização e que essa lei entre em vigor. Em discussão. Em votação. Os favoráveis mantenham-se como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhores, muito bem. Só mais uma intervenção. Vocês perceberam que houve uma troca de presidente no momento que ela foi ocupar a tribuna. Na sessão da Câmara, nunca o plenário pode ficar sem um presidente. Tá? Então, toda vez que o presidente precisar se ausentar, ou para ocupar a tribuna, ou para ir no banheiro, ou fazer qualquer outra coisa,
alguém tem que ocupar o lugar do presidente, tá? Então, normalmente é o vice, mas se o vice não está, ele pode pedir para qualquer vereador do plenário ocupar a tribuna temporariamente até que ele faça uso da palavra ou faça qualquer outra coisa. Beleza? Então, por isso, essa dinâmica que vocês perceberam. Acabamos os projetos. Alguém não apresentou? Tudo certo, né? Ufa, ainda bem. Ela vai fazer o encerramento da sessão e vocês aguardem maiores instruções, tá? Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos e encerramos a presente sessão ordinária do Parlamento Jovem de São Carlos.